Essa oração envolve meu filho Moisés, para que Deus traga ele de volta de novo aos caminhos do Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai eterno, muito obrigado, Senhor. Está aqui, Senhor, meu Deus amado, te louvando, te engrandecendo o teu nome, Senhor. Não tem uma pessoa melhor, Senhor Jesus querido, Senhor, se não for tu, Senhor Jesus querido, na nossa vida, para fazer, para trabalhar. Senhor, tu sabe, meu Deus amado, de cada causa, cada problema, meu Senhor Jesus querido, meu Pai. As tuas servas estão aqui, Senhor. Elas estão acreditando e elas confiam, Senhor, meu Deus amado, que tu vai agir, que tu vai trabalhar, Senhor, que tu vai fazer algo maravilhoso, algo lindo, Senhor, que nós não entendemos e não compreendemos, Senhor, agora, mas nós saberemos depois, Senhor, de tudo isso, Senhor, meu Deus amado, Senhor. Apresento Moisés, que ele possa, meu Deus amado, Senhor, meu Deus, se levantar, dando força para ele, que ele possa vir, Senhor, e tomar uma decisão na vida dele, Senhor, meu Deus amado. Jesus, continua abençoando esse trabalho do circo de oração, meu Deus. E eu creio, Jesus, em teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Aleluia, glória a Deus. Eu vou louvar o 526. Grandioso és tu. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Senhor meu Deus, como eu maravilhado contei pra tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quantas estrelas tão de mim distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor. Relembro, Pai, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por seu amor. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Olha as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantaste cada pé, recorda a cruz, o leito transuento, e do teu filho afirma minha fé. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Aleluia. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu.
Eu vou louvar também o 545, porque ele vive. Aleluia, glória a Deus. 545. Aleluia, glória a Deus. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem me pensar, terei vitória. Irei à glória ao meu Jesus, que vive está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia, glória a Deus. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus, né? Deus é maravilhoso, né? Vamos ver agora a leitura da palavra com a nossa missionária Benidalva.
Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Jesus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Estamos nesta noite aqui para reverenciar o nosso Jesus, prestar o nosso culto racional. Aleluia, glória a Jesus. Vamos ler aqui em Salmos 51 e o versículo 17. Aleluia, glória a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado e um coração quebrantado, contrito, não desprezará, ó Deus. Aleluia, glória a Jesus. Esta palavra venha ao nosso coração, nossas vidas, que Deus ele possa se agradar de nós, nas nossas vidas, que a gente venha tudo colocar no santo altar, em nome de Jesus, para que Deus ele venha nos abençoar, venha olhar dos céus, olhar para o nosso coração, as nossas vidas, e assim ele se agradar de nós. Em nome de Jesus, vamos orar pela esta palavra tão abençoada, que ela venha encontrar lugar, guarida em nossos corações, em nossas vidas, em nossa mente, em nosso ser. Meu Deus e meu Pai, Jesus querido, conforme a Tua palavra, Senhor, que meu Pai, Senhor Jesus, conhece o sacrifício, meu Pai, que nós venhamos, Pai amado, te reverenciar, que nós, Pai, colocamos nossa vida no altar, venha queimar, Senhor, nossa vida, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que a Tua palavra venha, Senhor, em nome de Jesus, penetrar dentro do nosso coração, que ela venha, Senhor, aleluia, nos modificar, nos ajudar, Pai, em nome de Jesus, cada dia, Senhor, na Tua presença, para caminhar, andar, ter refúgio do Teu, Senhor, aleluia, Jesus, assim como, Pai, Jesus, o Senhor abençoou Teu servo, Pai, aleluia, Davi, quando se encontrava ali, meu Pai, em nome de Jesus, Pai, no desespero da sua alma, meu Deus, e assim, muitas das vezes, Pai, nós nos encontramos, sabemos que é o Senhor que cura, é o Senhor que cuida, é o Senhor que restaura, é o Senhor que liberta, é o Senhor que transforma, tudo vem de Ti, as bênçãos, as vitórias, as lutas vêm, mas o Senhor está conosco, segurando as nossas mãos, para, Senhor, aleluia, passar por fundo, Senhor, e, Senhor, em tudo, Pai, te reverenciar, em tudo te engrandecer, te adorar, meu Pai, te agradecer, não nos entristecer, Senhor, mas, Senhor, diante de tudo, Pai, mas é o Teu nome, Pai, que nós, Pai, nesta noite, Jesus, mais uma noite, noite de vitória, noite de bênção, que os Teus filhos, Senhor, que vieram aqui, Senhor, sejam também, meu Pai, contemplados pelas Tuas ricas benevolências, o Teu coração cheio, Senhor, nossos corações, Pai, da Tua alegria, da Tua paz, Pai, em nome de Jesus, e assim nós te agradecemos, aleluia, glória a Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus, né? Na leitura da palavra, a fizeram oração. Agora nós vamos dar a oportunidade para a missionária Arinete, para fazer aquilo que o Senhor colocar no seu coração. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus, estamos na graça do Senhor, estamos na presença do nosso Deus. Graças a Deus, nós quero também ler aqui um versículo em Salmo, capítulo 54, do versículo 4, que diz assim: eis que Deus é o meu ajudador, o meu Senhor, está com aqueles que sustêm a minha alma. Ele recompensará com o mal daqueles que me andam e espiando destrói por tua verdade.
eu te oferecerei voluntariamente sacrifício, louvores em teu nome, Senhor, porque é bom, pois me tem livrado de toda a angústia, e os meus olhos viram o meu desejo sobre os meus inimigos. Glória a Jesus. E nós sempre fazemos orar pelos nossos inimigos, orar por aqueles que nós ainda nem conhecemos, que estão jogados na estrangeita, aqueles que ainda não entendem o amor de nosso Deus, porque Ele quer que nós possa fazer assim como Ele nos manda. Em primeiro lugar, nós temos que amar nosso Deus sobre todas as coisas. Glória a Deus. E Ele diz que o mais serão acrescentados em nossa vida, né? Eis que Deus é o meu ajudador. Irmãos, Jesus é lindo. Aleluia. Maravilhoso. Louvado. Faz eu lembrar da minha infância, de criança. Glória a Jesus. Sabe o que o Senhor fez? O Senhor botou um servo de Deus dentro da casa do meu pai. Irmão, dentro era, meu Deus, lá só pela misericórdia de Deus. E ele chegou lá e meu pai agasalhou ele morou mais nós. E pregou o Evangelho. E ganhou meu pai e minha mãe para Jesus. Aleluia. Eita glória! Olha o que o Senhor fez aqui. E eis que Deus é o meu ajudador. Que eu não conhecia, não sabia de nada, né? Mas Jesus é lindo, salvou meus pais. O Senhor está com aqueles que sustêm, né? Ele nos sustém, irmãos. Ele dá a nós o jeito de nós trabalhar. Ele dá, irmãos, dá os nossos filhos, dá o jeito de nós criar eles. Né? Dá alegria. Meu Deus, um pai é coisa muito boa, irmão. Um pai, uma mãe, o meu Senhor. E sustém a minha alma. E sustém a minha alma, né? Quer dizer que Ele cuida, Ele zela de nós. Ele recompensará com o mal daqueles que me ajudam. E o espinhando destrói. Espinhando destrói. Quer dizer que aqueles que não amam um servo do Senhor, que nós não desejamos mal para ninguém, nós não fazemos mal para ninguém, mas aqueles que chegaram a querer destruir nossa vida, nosso Deus está olhando, irmão, com os olhos tão santos sobre nós, que nos livra do mal. E aquela pessoa também, irmãos, nós oramos por ele para que ele seja alcançado, né? Seja alcançado pela bondade de Deus. Deus deu arrependimento, Deus deu amor, Ele venha nos ver com os olhos de amor, né? Mas se Ele não quer fazer com que eles façam chegar na presença de Deus, só Deus mesmo, viu? E por tua verdade, né? Que o Senhor cuida de nós. Eu te oferecerei voluntariamente sacrifício e louvores. É coisa boa, irmãos. Nós se dedicar, oferecer para Deus, oferecerei louvores,
lhe oferecerei, louvarei, voluntariamente. Nós temos que oferecer voluntariamente sacrifício de louvores. Isso Deus se agrade no teu nome, Senhor, porque é bom. Eita, irmão, se nós tirássemos a nossa vida somente para o Senhor, então era pouco. Mas Ele faz de nós, Ele sabe cuidar de nós. Aleluia, glória a Deus. E Ele fala bem aqui assim: sacrifício de valores, o teu nome, Senhor, porque é bom. Só quem sabe, irmão, do gozo, dos salvos, das pessoas que buscam a presença do Senhor, irmão, é só aqueles que compreendem, entendem. Eu amo ao meu Senhor, pois nós, através de amar a Ele, é que nós estamos aqui orando, né? Nós estamos orando 1h da tarde, 12 horas da tarde, entregando a nossa casa, o nosso esposo, entregando os irmãos onde está trabalhando, entregando as pessoas mendigas, aonde estiver, os doentes, né? Ele pode estar lá no UTI, mas se Jesus quiser levantar ele levanta, que ele é Deus. Porque eu me lembro, eu estava lá, a vez que eu fui para Teresina, irmão, e eu fui operada lá. Antes de eu me operar, eu orando o Senhor, eu me levantava, irmão, e pegava a Bíblia e saía dando recado de Jesus. E sabe o que Jesus fez comigo? Quando eu estava faltando 2 dias para ir para a cirurgia, ele me mostrou uma nuvem lá no céu, em sonho. Ele me mostrou que tinha uma nuvem bem alvinha, e tinha uma voz falava comigo e dizia: tu vai escapar pelo amor das almas. Bendito seja Deus. E Deus me curou. Eles fizeram aquela cirurgia, eu me levantei e eu disse: na hora que eu sonhei, eu agradeci a Deus. Eu digo: Senhor, quando eu chegar em casa, eu vou dirigir uma oração aqui dentro, quando o médico me der alta. E aí eu vou chegar em casa, vou chamar os irmãos e mandar dirigir um culto agradecendo a Deus. E assim, irmão, quando o doutor me deu alta ali, eu dirigi logo a oração lá dentro. E cheguei em casa, mandei chamar os irmãos. Jesus é tão lindo, irmão, tão maravilhoso, que na hora que eu venho vindo de lá do hospital, eu já vi um servo do Senhor que trabalhava para Jesus. Eu disse: irmão, eu quero vocês na minha casa para dirigir um culto. Foi um voto que eu fiz e eles foram e dirigiram o culto. E eu paguei. Sabe o que foi que o Senhor fez? Irmão, Jesus me curou. Jesus me sarou. E nós saímos do bairro para o outro. E eu perguntei para Jesus: Jesus, o que é que eu vou fazer aqui nesse lugar? E ele é tão lindo, irmão, que ele é santo mesmo. E ele disse assim: faz cuscuz que tu vem. Eita, Jesus. E ali foi ligeiro. Eu corri lá no motorzinho que pilava arroz. E cheguei lá, comprei logo e trouxe para casa. E meu esposo disse assim: é para nós comer? Com brincadeira. Eu digo: é para nós comer, é para mim trabalhar. E eu trabalhei 4 anos com esse negócio. Eu trabalhei 4 anos. E Deus, e vinha, quando Jesus é tão lindo, na hora que eu gritava no meio da rua, o povo comprava. E aí eu ia para a igreja 8 horas. 8 horas da tarde só ocupava. Já estava orando. E aí teve um dia, né, que eu não podia
eu não podia chegar lá na igreja porque eu estava muito longe, num bairro longe. E aí Senhor, eu não estou fazendo nada para meu Senhor. Mas Aleluia, Jesus. Glória a Deus. eu digo, Jesus, eu não estou fazendo nada para meu Senhor. E a bacia na cabeça, já tinha terminado de vender. E aí, Deus falou no meu coração. Aleluia, glória a Deus. Ó, entra naquela casa e ora. Que eu levantei a vista, não era uma casa, tinha próximo. E eu fui para lá. Quando eu chego na porta da casa, uma irmã disse assim, irmã, foi Jesus que te mandou aqui. Eu disse, irmã, pois se a senhora está achando que foi Jesus que me mandou aqui, me deu uma Bíblia. E ela me deu. E aí irmã, foi Jesus mesmo que me mandou aqui. Eu disse assim, pois o que é que a senhora deseja de Jesus? Aí ela disse assim, irmã, eu estou com um neto aqui, que ele é deficiente. Eu já botei a causa lá no INSS para ele se aposentar. Está com 5 anos. Eu disse assim, pois se a senhora creia em Jesus, ele vai te dar. E nós vamos orar agora. E nós oramos. E era antes de nós orar, eu dou um dinheiro. Eu disse, não se dinheiro, Deus vai dar o aposento do teu filho. Mas a senhora quiser, se todo o coração a senhora quiser, a senhora dê uma oferta lá na igreja. E aí, irmão, eu li a palavra de Deus, e ali oramos, entregamos aquela causa nas mãos de Jesus. Irmão, sabe o que Jesus fez? Em 3 meses deu o aposento do filho dela. Aleluia, Glória a Jesus. Para a honra e para a glória de Deus. Olha, irmão, Jesus cuida de nós. Agora, o que Jesus tem para nós nesta noite? Eu te oferecerei louvar voluntariamente, né? Ele quer que nós faça assim, voluntariamente, né? Sacrifício, louvores ao teu nome, Senhor, porque é bom, né? Pois me tem livrado de toda a angústia. E os meus olhos viram o meu desejo sobre os meus inimigos. Glória a Deus. Irmão, nosso desejo sobre os nossos inimigos é que Jesus tenha compaixão deles, salva eles, liberta eles, tira deles todo o poder do mal, das trevas, né? Nós temos pedido ao Senhor e Deus tem respondido, irmão. Alice, clama, aleluia. glória a Deus, aleluia. Irmãos, Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso. Muitas vezes, irmão, a gente está num lugar e o povo, é Deus que faz isso. O povo vê a gente, né? E diz assim, a senhora é crente? Eu digo, eu sou crente em Jesus. E aí, às vezes ele vai passando, ele diz, vem aqui, ora por mim, né? E Deus tem abençoado. Aleluia. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Louvado seja o teu nome. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, né? Temos esse testemunho maravilhoso, né? É para cada dia aumentar a nossa fé. Nós vamos ver o nosso evangelista louvando. Senhor, nós tiramos
Oferta. Aleluia, glória a Deus. Olha, irmão. Tá pegando peso. Glória a Deus, aleluia. Vem cá, vem, vem cá, vem, Jesus já preparou uma bênção pra você. Jesus já preparou uma bênção pra você. Aleluia, disse. Vem cá, vem, vem cá, vem, Jesus já preparou uma bênção para você. Eu creio, irmão, que Jesus tem preparado muitas bênçãos para nós. Que se não fosse o Senhor que preparasse tudo para nós, né, o que seria de nós? Mas o Senhor, Ele tem dado. Ele tem feito cada coisa para nós, que só Ele, só nós podemos respirar, andar, falar, olhar. É uma grande já bênção do Senhor, né? Aleluia, glória a Deus. Somos uma santa paz do Senhor Jesus. Amém. Está Deus agradecendo por tudo, né? Para que Deus venha nos abençoar, né? Creio que a partir do momento que a gente sai da nossa casa, a gente vem na casa de Deus, a gente vem porque a gente vem buscar uma bênção. Quer dizer para você que você vai sair daqui com a sua vitória na mão, né? Então vamos falar o nome do Senhor Jesus. Depois nós ouvir a palavra, que a melhor coisa é a palavra, que fala mais, né? Aleluia, glória a Deus. Aqui um pouco baixo, mas fique desse. No momento eu pensei nesta vida nada me fez. Eu pensei até chorei, mas agora eu posso meu rei. Pense um pouco. Foi difícil, mas eu consegui. Você é tão importante. Pense um pouco, você vai ver. Não deixa o meu Deus, Ele quer se isolar todos vocês. Pense um pouco no que se ao contrário, mas no final todos vão aparecer. Nesta vida todo mundo chora. Se chora é porque quer. Se você tivesse alegria, você vai ter. Não deixa o meu Deus, Ele quer salvar todos vocês. Pense um pouco, não pense ao contrário, mas no final todos vão aparecer. Nessa vida todo mundo chora. Se chora é porque quer. Se você tivesse alegria, você ia ver. Glórias a Deus. Em nome do Senhor Jesus. Você vai ter. Esse louvor é um hino, né?
gravar, mas ele tem que ficar um pouco alto, está muito baixo. Para ele ficar mesmo, para cantar mesmo, a caixa tem que subir, senão a voz não dá, senão fica só meio a voz. Tá bom? Então assim eu agradeço essa rica oportunidade do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, né? Hoje, ouvir a irmã Valdete, né, irmã? Não quer ouvir. É, irmã Maria, quer contar uma benção? Não, hoje não. Então, nós a Benedalva vai orar como é? Pela bênção que vai. Ah, tu quer cantar? Então vem cantar. Depois nós. Aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Abençoe. Conta pra Jesus aonde é a sua dor. Ele é o remédio, confia no Senhor. Não te desanime com a tua cruz. O que tu precisa, conta pra Jesus. Mas o que precisa, conta pra Jesus. Fé, mais fé, amor, mais amor. Quem não tem, peça ao Salvador. Pois sem fé e sem amor não pode agradar o Senhor. Senhor manda poder, Senhor manda poder. Opera maravilha, faz milagre acontecer. Repreende o inimigo, batiza o que crê. Derrama fogo santo, Senhor manda poder. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Tem dias Aleluia, glória a Deus. tem geração e não tem jeito. Agora senta pra ouvir batalhas e dificuldades bem maiores você já venceu. Foram provas não entendo como foi que eu venci. A verdade é que existe lá dentro uma força que excede o entendimento. Até aqui tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória. Alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui pra te ver. E lembra quando estava por um fio pra desistir? E quando faltou isso aqui pra você cair? Mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não vem até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, já sorri. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Aleluia, glória a Deus. Eita, glória a Jesus. Oh, alabará sobre cantará. A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força
Connected. Missionária Lenidalva vai lá pelo pastor John trazer a palavra. Aleluia, glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Já louvamos, Senhor Jesus, nesta noite. Já entoamos, já entregamos nossa vida no altar. Agora vamos, aleluia, ouvir a palavra do Senhor Jesus. Que o nosso coração esteja aberto para, aleluia, tentar falar a palavra do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, Pai, pela tua palavra, Senhor, neste momento, abençoa nosso coração, nossa mente, para aprender de ti, Senhor. Usa teu filho, Senhor, como instrumento, Pai, em nome de Jesus, Senhor, lava ele com teu sangue, derrama a força do teu sangue redentor, purificador, Senhor, toda a sabedoria, Senhor, é tua, Senhor, o Senhor que dá ao homem, Pai, capacita, Senhor, em nome de Jesus, tudo vem de ti, meu Pai. Assim, Senhor, usa teu instrumento, Pai, em nome de Jesus, Senhor da glória, abençoa ele tudo, Senhor, e em nome de Jesus, abençoa nossa alma, nossa vida, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, a paz do Senhor a todos. Deus abençoe a vida de cada um que aqui está. Que Deus abençoe a vida daqueles que não puderam vir. Que Deus abençoe a vida daqueles que não quiseram vir. E assim por diante. Deus sabe de cada situação. Deus sabe de cada escolha, de cada vontade. Ele está no controle de tudo. Nós que muitas vezes achamos que enganamos a Deus. Muitas vezes achamos que Deus não conhece nossos corações e nossas intenções. Mas Deus sabe de tudo. E Ele sabe exatamente o que acontece. Então estamos aqui. Se estamos aqui porque fomos guiados pelo Espírito Santo. E não somos melhores do que os que não vieram. Nós viemos porque Deus quis que nós viéssemos. Então eu vou ler aqui a palavra do Senhor que se encontra aqui em Lucas, capítulo 18, versículo 9 até o versículo 14. Lucas capítulo 18, versículo 9. Essa leitura ela vai fazer que nós venhamos a refletir sobre a nossa vida diante de Deus. E uma vez refletida a nossa vida diante de Deus, a gente vai começar a refletir a nossa vida diante do outro que está ao nosso lado. Porque antes da sua vida refletir diante de Deus, você precisa refletir a sua vida diante do outro. E aí que está o grande acerto. Aí que também está o grande erro de alguns aí fora. Então a palavra de Deus diz assim: propôs também esta parábola, e alguns que confiavam em si mesmo, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. Isso é sério. 2 homens subiram ao templo, com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejum 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. E o publicano, estando em pé, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador. E digo-vos que este, as palavras de Jesus,
desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então a palavra de Deus ela é bem clara para nos orientar acerca da nossa posição e daquilo que acreditamos ser. Porque a parábola, ela é uma comparação de algo real com as espirituais. Então, dentro de uma situação aqui no mundo, o próprio Jesus faz comparações de coisas celestiais com coisas que reais, coisas que realmente acontecem. E ele diz aqui nessa parábola, alguns que confiam em si mesmo. Essa confiança que muitas vezes tratamos em nós é uma coisa. Mas quando tratamos de uma confiança em nós mesmos, mas com a intenção de rebaixar o outro, isso é pecado. Quando você acha que você é melhor do que o outro, isso é pecado. Quando você acha que você tem mais capacidade do que o outro, isso é pecado. Quando você acha que você está no patamar de santidade e que o outro não vale nada, e que você está certo para ir para o céu e aquele certo para ir para o inferno, isso é pecado. Porque só Deus conhece o coração das pessoas. Cada um precisa fazer uma avaliação de si mesmo para si mesmo, no sentido de entender que todos nós somos dependentes de Deus. E que Deus criou todos iguais. Ninguém é melhor do que ninguém. Então ele fala assim, alguns que confiam em si mesmo por se considerarem justos e desprezam os outros. Quando você sente que tudo que você faz é justo diante de Deus, amém. Louvado seja o Senhor. Porque quando você se sente justo, você se sente reto. Quando você se sente justo, você se sente sincero. E essa sinceridade, ela é tão penetrante que faz com que você seja verdadeiro e íntegro. Até aí está tudo bem. Mas quando eu digo eu sou justo, e a palavra de Deus diz que com essa maneira de pensar meu, de achar justo e desprezar o meu irmão, aí Jesus não aprova. Você quer justo? Você quer ser justo? Seja justo. Faça o que Deus quer. Faça o que a palavra quer que você faça. Mas jamais use isso, essa sua dedicação, essa comunhão que você tem com Deus e com a sua palavra, para usar como um desprezo àqueles que você considera não justos. Porque quando você se coloca nessa posição de ser mais justo do que o outro, o próprio Jesus diz que quem vai voltar justificado para a sua casa é aquele que se humilha. E não aquele que se exalta. Porque quando eu digo eu sou justo e você é injusto. Quando eu digo eu sou melhor e você não é o melhor. Eu me coloco numa posição de que quando eu voltar para a minha casa, o próprio Jesus vai dizer, ele vai voltar e não será justificado. Mas aquele que volta, reconhecendo os seus defeitos, as suas faltas, esse volta justificado para a sua casa. Aí Jesus, para fazer todos entenderem o que ele queria falar sobre aquele que diz que é justo, desprezando o outro, aí ele fala uma parábola. Aí ele diz assim que um fariseu
estava de pé. E também não só esse fariseu, mas tinha um publicano. Quem era o publicano naquele tempo? E quem era o fariseu naquele tempo? O fariseu era os conhecedores da lei. Um fariseu era um doutor da lei. Era aquele que conhecia a Bíblia, se fosse o nosso tempo, de Gênesis a Apocalipse. É aquele que tinha autoconhecimento de teologia. O que é teologia? Teologia é o estudo sobre Deus. Teologia é o estudo que fala acerca das coisas de Deus. Então esse fariseu tinha todo esse conhecimento. Por ele ter esse conhecimento, por ele saber mais do que o publicano, ele era um religioso que se colocava num patamar justificativa. Eu jejuo 2 vezes por semana. O fariseu justifica. Parece que a cena se repete nos nossos dias. Quantas pessoas não olham para você e dizem assim: você é mulher de Deus com essa roupa? Você é mulher de Deus conversando com essa outra pessoa? Você é homem de Deus com esse vocabulário? Porque eu não falo com certas pessoas. Eu não sento em certas cadeiras. Eu não fico em mesas onde pessoas não têm o mesmo pensamento religioso que eu tenho. Eu não vou na casa de alguém porque essa pessoa não faz parte da igreja onde eu me congrego. Essas pessoas se colocam como exclusivas e especiais, desprezando o outro. E era exatamente o que esse fariseu estava dizendo. Além de jejuar, além de dar o dízimo de tudo que ele ganhava, ele apontava e dizia assim: eu não sou como os demais homens, como roubadores, como injustos e adúlteros. Eu não roubo a Deus. Eu não sou injusto. Eu não sou adúltero. Eu sou o super crente. Eu sou o super evangelho. Ao ponto de que Deus olha para mim, que eu estou num grau para atingir a perfeição de que Jesus tinha. E que todos aqueles estão num grau muito abaixo do meu grau de perfeição. Que eu só não sou Jesus, porque Jesus veio antes de mim, porque senão, se Jesus não tivesse vindo na terra, eu seria o representante da humanidade, porque eu sou a perfeição total e real, em comparação a todos. Esse é o depoimento de um crente fariseu. Ele sempre acha que é melhor do que todo mundo. Ele sempre está com o dedo apontando para todo mundo. Ele sempre está jogando as pessoas no inferno. Ele sempre está fechando a porta das pessoas para o céu, porque as pessoas não estão de acordo com os requisitos que ele quer que a pessoa siga. Se você não prendesse seu cabelo, se você não fizer um coque, interessante isso. Se você não fizer um coque, você é uma mulher vaidosa. Olha o ponto do que as pessoas chegaram a fazer uma avaliação de santidade. Porque se a mulher não fizer um coque, ela não é uma mulher santa. Porque se ela soltar o cabelo, é porque ela quer mostrar o comprimento do cabelo dela. E se ela quer mostrar o comprimento do cabelo dela, ela quer que as outras vejam que o cabelo dela é maior do que as outras. Então ela precisa fazer um coque para esconder aquilo por
para que ela possa evitar que vire vaidade. Aonde as pessoas aprenderam isso? A Bíblia não fala nada. Mas é o fariseu com seu pensamento de grandeza diante do outro. É isso que acontece. E o publicano nem sequer levantou a cabeça. E ele simplesmente não levantou a cabeça e disse: ó Deus, se propício a mim, pecador. Essa é a oração sincera que deve ser feita por todos nós. Ó Deus, seja propício a mim que sou pecador. Porque quando você fala isso, você reconhece que a sua dependência está no Senhor. Porque quando você tira essa dependência do Senhor e coloca nos seus méritos, você se desvia do caminho da verdade. Você passa a conhecer a sua própria natureza, porque você se coloca naquela santidade que faz com que você fique cego ou cega diante da sua própria natureza pecaminosa. Um grande homem de Deus, apóstolo Paulo, todos nós conhecemos ele. E ele era consciente da sua própria natureza. Ele dizia assim: olha, eu não entendo. Tem algumas coisas que eu faço e eu não queria fazer, e eu faço. O bem que é para mim fazer, eu não faço. Mas o mal que não é para fazer, eu faço. Aí ele não consegue entender isso. Aí depois, lá no final, ele diz: eu sei, alguma coisa me faz entender que aquilo que eu não quero fazer, eu estou fazendo. E eu sei que não é para fazer, mas eu estou fazendo. Por que essa luta entre o meu espírito e a minha carne? Aí ele entende que a natureza dele é pecaminosa. Mas aí ele vem com uma questão: quem vai me livrar dessa morte? Quem? Aí ele coloca Jesus Cristo. Jesus Cristo é o teu advogado. Filhinho, se vós pequeis, existe o advogado diante de Deus, Jesus, o justo. Não deixe ninguém apontar o dedo para você e dizer assim: você está errada, você está no caminho errado, você não está fazendo o que o Evangelho está pedindo, mas eu estou. Essas pessoas são os fariseus que querem te desprezar e tirarem de você aquilo que Deus te deu, que é o conhecimento da salvação. Aleluia, glória a Deus. Porque o publicano, com todos os seus erros, com todas as suas falhas, ele reconhece que Deus ainda olha para ele. Ele é uma cana quebrada. Ele é uma torcida que fumega, mas não é lançado fora. O que Isaías fala? Porque ele não esmagará a cana quebrada e nem apagará a torcida que fumega. Isaías está falando de quem? De Jesus, aquele que vai surgir. Isaías está falando aqui 700 anos antes de Jesus nascer, dizendo que esse Jesus que ia aparecer na história, ele não ia esmagar a cana quebrada e nem ia apagar a torcida que fumega. Por que Isaías está falando isso? Porque era costume as crianças fazerem das canas flautinhas musicais. Quando elas estavam fazendo aqueles buraquinhos nas canas, pequenos orifícios, que era um trabalho bem delicado, a cana quebrava. Quando a cana quebrava, a criança ficava tão irritada pela cana ter quebrado, ela esmagava a cana e lançava fora. Aí Isaías olhava assim e dizia assim: Jesus não vai fazer isso. Ele não vai esmagar a cana quebrada. Ele vai restaurar essas canas quebradas, que somos todos nós, e fazer flautinhas musicais para o reino do Senhor.
Isaías continua, e ele também não apagará a torcida que fumega. Porque Isaías percebia que na casa dos israelitas existia lá as lamparinas. Quando estava quase apagando a lamparina, aqueles pavios soltavam uma fumaça lá no finalzinho que causava náuseas nos moradores da casa. Então o que se fazia? Pegava aquele pavio e lançava-se fora pela janela e pegava outro pavio e colocava no lugar. E Jesus não faria isso. Isaías fala, e ele não apagará a torcida que fumega. Ou seja, Jesus nunca irá te lançar fora por alguém achar que o teu pavio está quase apagando. Aleluia. E isso tudo é importante para nós. Aí diz aqui, o publicano estando em pé, de longe, não ousava nem levantar os olhos aos céus. Humildade. Todos que são humildes ao Senhor vão alcançar misericórdia. Aleluia. E a humildade de não levantar os olhos e reconhecer o seu pecado e pedir perdão para o Senhor todos os dias, é esses que entrarão no reino de Deus. Mas aqueles que levantam os olhos para o céu e levantam os seus narizes, se colocando justo como diante do Senhor, desprezando os outros, esses irão para o inferno. São esses que lá em Mateus, capítulo 7, diz assim, Senhor, Senhor, eu profetizei no teu nome, Senhor. Eu fiz muito milagre no teu nome, Senhor. Muitas coisas eu fiz. Qual é a resposta de Deus? Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, e eu não vos conheço. Isso ele não está falando para o drogado, não. Ele não está falando para a prostituta, não. Porque o drogado não profetiza. Um drogado não cura em nome de Jesus. Uma prostituta não profetiza, não. Uma prostituta também não cura em nome de Jesus. Então ele está falando para a pessoa que conhece a verdade, como esse fariseu que jejua 2 vezes por dia, faz tudo que a religião pede, mas está perdido. O cristão perdido dentro da própria casa. Essa é a parte mais triste. Mas a palavra do Senhor é essa. Reconheça que você pensa coisas que não é para pensar, que não é para falar. Reconheça que você faz coisas que não é para fazer. E que com tudo isso, com todas essas coisas que você faz e você não quer fazer, se você reconhecer, se você pedir perdão ao Senhor, você receberá o perdão do Senhor. E esse perdão te salvará. Porque aquele que não vê erro em si, aquele que acha que não fala nada errado, que não pensa nada errado, são esses que já têm a mente cauterizada ao ponto de não enxergar mais o seu próprio erro e achar que está caminhando para o céu, mas naquele dia vai ouvir aquela palavra triste: eu não vos reconheço. Então é preferível da minha parte, em relação a qualquer cristão, que ele chegue diante de mim e diga assim: professor Johnny, eu estou fraco na fé. Aí eu falei, graças a Deus por você estar fraco na fé, porque aí você reconhece e procura a força em Cristo, do que alguém que diz assim: professor Johnny, eu estou forte e nada me derruba. Eu digo, esse aí está caído. Esse está derrotado. E se ele continuar achando que é forte, ele nunca vai colocar Deus como um ser a qual ele depende. E isso vai trazer a condenação para a vida dele. Então, tenhamos consciência da nossa própria vida. Aí eu faço aquela pergunta: por que você peca? Por que pecamos sabendo o que é pecado?
Porque comemos do fruto envenenado, sabendo que o fruto é envenenado. É um grande mistério. Porque não é porque eu sou fraco. Não há tanta fraqueza assim ao ponto de não fazer aquilo que não consiga controlar. É falta de conhecimento. Também não é. Porque se você não sabe o que você está fazendo, e se é aquilo que você faz, e você não tem conhecimento que é pecado, então você não está pecando, porque Deus não vai jogar ninguém no inferno sendo inocente, sem saber o que está fazendo. Então todos sabem o que está fazendo. Então a nossa escapatória, a nossa esperança de salvação está em Jesus. Quem me libertará desse corpo de morte? Quem? Só Jesus. Pelo reconhecimento que eu tenho de mim mesmo e da dependência que eu tenho nele. Seja dependente de Deus e peça perdão para Deus todos os dias. Não ligue para ninguém. Despreze e deixe de lado todas as acusações e seja você e Deus. E assim você irá caminhar para o caminho da verdade, que é Jesus Cristo. Porque você falando com Ele, você pedindo perdão a Ele todos os dias, ou você achando que errou ou não errou, o que importa é peça perdão para Deus todos os dias. E assim a salvação irá te encontrar e te alcançar. E isso eu apresento a vocês. Que essa mensagem fique no coração de vocês, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos, amados. Amém. Aleluia, glória a Deus. Graças a Deus. Mensagem sucedida direta a tomar a ceia do Senhor. É o corpo, o sangue de nosso Senhor Deus Cristo. Vamos aqui, a glória do nome de Jesus. Vamos de pé, agradecer a Deus. Que Deus possa abençoar o irmão Silvinho, que Deus abençoe a sua vida, por estar prestigiando nesta noite de ouvir a palavra de Deus. Silvinho, que Deus possa, mais e mais, fortalecer a tua vida. Assim como o apóstolo Paulo disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas em todas as coisas sou mais do que vencedor por intermédio de Cristo Jesus que me amou. Porque nenhuma condenação há na questão de Cristo Jesus, que não é segundo a carne, mas segundo o Espírito. Andamos segundo o Espírito da presença. Esse é o seu Silvinho. Andamos no Espírito. Quando andamos no Espírito, andamos com vantagem do Senhor. Vamos orar no momento. Quem quer precisa de oração? Quem precisa de oração? Vamos subir precisa de oração? Vamos subir. Precisa? Então receba a oração, a glória e o poder de Deus. Amado Deus que é Jesus, quero agradecer a Ti, Pai, pelo privilégio, pela oportunidade que nos deu, Senhor Pai. Eu vi a Tua palavra neste momento, a mensagem ao nosso coração, Pai. Que a mensagem do Teu coração, Jeová, veio o coração da igreja nesta noite, Pai. Por isso, meu Pai, vem frutificar, meu Deus, meu Pai, vem restaurar nossa vida, Deus, para que possamos, Pai, estar na Tua presença, acrescenta a nossa fé, mas mais na Tua presença, Deus, porque Tua presença nada podemos fazer, Pai. Por isso, em momento, leva os Teus filhos na Tua paz. Senhor, guarda os Teus filhos na Tua proteção, Pai, em segurança, cuidado da Tua forma, Tuas asas, Pai, disposto ao seguro, Pai. Leva a noite de paz, uma noite tranquila e chegada, Pai, porque vamos dormir, acordar, o Senhor vai suscitar pela manhã. Glória a Deus, e te peço essas bênçãos de Jesus que vive, reina eternamente para sempre. Amém e amém. Estende sua mão para perto. O grande amor de Deus, nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo, desça sobre nós e conosco permaneça desde agora para sempre. A igreja diga amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém e amém. Que Deus abençoe e Deus possa abençoar a sua vida e abençoar a sua vida, irmão Silvinho. Deus te abençoe. Amém.